Que ao ouvir estas palavras, sua fé seja fortalecida. Oro para que todos nós tenhamos uma fé inabalável, ancorada e segura em Jesus Cristo. Permaneça firme e confie no Senhor, pois a Bíblia nos ensina que quando o inimigo vem como uma enxurrada, o Espírito do Senhor ergue um padrão contra ele. Hoje quero falar sobre dois aspectos da oração. O primeiro é que a oração não deve ser baseada em nossos sentimentos, mas sim em nossa necessidade de Deus. O segundo é que a oração não é uma saída de emergência para ser usada apenas em tempos difíceis. Muitos cristãos enfrentam dificuldades para manter uma vida de oração constante. Oramos quando estamos desesperados, quando passamos por tribulações ou quando tudo parece desmoronar. Mas será que buscamos a Deus nos momentos de paz e abundância? O problema é que muitas vezes vemos a oração como um recurso de última hora, algo semelhante a uma saída de incêndio que só é lembrada em emergências. No entanto, a oração deve ser parte essencial da nossa vida diária. Precisamos entender que a oração não se trata de como nos sentimos, mas do que realmente necessitamos. E a maior necessidade do ser humano é Jesus. Precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Ele, buscar sua presença e ansiar por mais dele em nossa vida. Além disso, a oração não deve ser encarada como um escape temporário, mas como uma prática contínua e indispensável. Quando falamos sobre oração, surgem algumas questões comuns. Por que é tão difícil orar? Por que sou tão inconsistente na oração? E se pararmos para refletir, veremos que existem razões para isso. Muitos cristãos simplesmente se acomodam. Quando a vida está confortável, com saúde, estabilidade e segurança, sentimos que não há necessidade urgente de buscar a Deus. Preferimos dormir um pouco mais ou relaxar assistindo algo do que investir tempo em oração. Mas essa mentalidade é perigosa. Imagine que um desconhecido se aproxime de você na rua e peça sua ajuda, dizendo que precisa de algo imediatamente. Você ajudaria essa pessoa? Provavelmente não, pois não a conhece. Agora, se fosse um amigo ou um parente, a situação seria diferente. O mesmo acontece com Deus. Muitos se aproximam dele apenas em momentos de desespero, sem nunca terem construído um relacionamento verdadeiro com ele. A verdade é que Deus deseja um relacionamento contínuo conosco. Ele quer nos ouvir tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. Se nunca buscamos sua presença quando tudo vai bem, por que deveríamos esperar que ele interviesse imediatamente quando algo dá errado? O perigo da zona de conforto. Um cristão confortável muitas vezes se torna um cristão sem oração. E um cristão sem oração se torna espiritualmente fraco. A oração não apenas nos sustenta, mas nos fortalece para as batalhas espirituais. Nosso corpo e nossa carne não querem orar, pois a natureza humana é egoísta e inclinada ao pecado. Mas se conseguimos disciplinar nosso corpo e nossa mente para buscar a Deus, nos tornamos espiritualmente preparados para enfrentar qualquer situação. Cada dia, devemos avaliar nossa vida espiritual. Devemos perguntar a nós mesmos: tenho dado à oração a importância que ela merece? A oração deve ser uma prioridade e não apenas uma opção. A armadilha do orgulho e da autossuficiência. Outro perigo para nossa vida espiritual é o orgulho. O orgulho nos leva a confiar em nós mesmos, em nossos recursos e habilidades, ao invés de depender de Deus. Sucesso e estabilidade podem nos enganar, fazendo-nos pensar que não precisamos mais do Senhor. Mas a Bíblia nos adverte: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6. O orgulho nos afasta de Deus porque nos faz acreditar que somos autossuficientes. Ele nos leva a esquecer que cada talento, habilidade e oportunidade que temos vem do Senhor. Para ilustrar, imagine que você contrate um fotógrafo para um casamento. Ele chega ao evento, mas, em vez de tirar fotos dos noivos e convidados, passa o tempo todo tirando selfies. No final, ao ver o álbum, você percebe que quase não há fotos do casamento, apenas imagens do próprio fotógrafo. Isso não faria sentido, certo? Da mesma forma, quando usamos os dons e recursos que Deus nos deu apenas para nos engrandecer, estamos desviando o foco do que realmente importa. Devemos lembrar que tudo o que temos vem de Deus, e nossa missão é glorificá-lo com nossos talentos e recursos.
O verdadeiro sucesso não está em alcançar poder ou riquezas, mas em viver para a glória de Deus. Os perigos da distração e da impureza. O inimigo usa diversas estratégias para nos afastar de Deus, e uma das mais eficazes é a distração. Vivemos em um mundo repleto de estímulos, onde bens materiais, entretenimento e prazeres momentâneos podem nos desviar do propósito de Deus. A Bíblia nos alerta: não ajunteis para vós tesouros na terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Mateus 6, 19 a 20. Outra armadilha perigosa é a imoralidade sexual. Hoje vivemos em uma cultura que normaliza a impureza e promove imagens e conteúdos que alimentam desejos carnais. Jó disse: fiz uma aliança com meus olhos. Como poderia fixá-los numa jovem? Jó 31:1. Se queremos viver uma vida santa, precisamos ser vigilantes com aquilo que nossos olhos consomem. Não comprometa sua fé. O compromisso com Deus deve ser firme. Pequenas concessões podem nos levar ao afastamento espiritual. A queda moral ou espiritual não acontece de um dia para o outro. Ela ocorre aos poucos, com pequenas concessões aqui e ali. Por isso, devemos estar atentos. C.S. Lewis disse: o caminho mais seguro para o inferno é um declive suave, sem marcos, sem placas de sinalização. Ou seja, o perigo não está apenas em grandes pecados, mas nas pequenas decisões que comprometem nossa fé ao longo do tempo. Conclusão: fique firme e dependa de Deus. A Bíblia nos encoraja: sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Salmo 31, 24. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando, confie no Senhor. Ele é nossa força, nossa segurança e nossa salvação. Se tentarmos viver a vida cristã com nossas próprias forças, falharemos. Mas quando nos rendemos ao Espírito Santo, encontramos graça, poder e direção. Que possamos nos lembrar diariamente da nossa necessidade de Deus. Que possamos buscá-lo em oração, não apenas nos momentos difíceis, mas em todo o tempo. E que possamos viver para a glória dele, reconhecendo que sem ele nada somos. Amém.